Olá, trilheiros e trilheiras, como vocês estão? Hoje nós vamos estudar o informativo 716 do STJ e o primeiro julgado é um julgado de constitucional, no qual o Superior Tribunal de Justiça analisou se a OAB possui autonomia para elaborar e revisar a lista sextupla para indicação de advogados para concorrer à vaga do quinto constitucional. E antes da gente entender como decidiu o STJ nesse caso, vamos relembrar um pouquinho alguns conceitos relativos ao quinto constitucional. Então, pessoal, o quinto constitucional ele está previsto lá no artigo 94 da Constituição Federal e ele diz respeito ao seguinte, que um quinto dos lugares, nos tribunais regionais federais e também nos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal e territórios deverá ser ocupado por membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira, e advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, também com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Então, via de regra, os desembargadores serão aqueles juízes já de carreira que foram promovidos, seja por antiguidade, seja por merecimento. Só que um quinto dos TRFs e dos tribunais de justiça deverá ser ocupado por membros do Ministério Público e também por advogados que preencham os requisitos que nós acabamos de mencionar. E como que é feita essa escolha desses membros que integrarão o chamado quinto constitucional? Inicialmente, é feita uma lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Então, pensando no caso dos advogados, é a OAB que vai elaborar essa lista com 6 nomes indicados a ocupar um lugar, seja no TRF, seja no TJ. Depois, a partir dessa lista sextupla, será elaborada uma lista tríplice pelo próprio tribunal. E desta lista tríplice, então, o Poder Executivo escolherá um dos nomes para que passe a integrar o tribunal. E a dúvida que surgiu é até que ponto vai essa autonomia da OAB para elaborar a lista sextupla que nós acabamos de mencionar, a lista sextupla que diz respeito ao procedimento para escolha daqueles que irão integrar o quinto constitucional. Será que ela pode, por exemplo, elaborar essa lista sextupla e depois, por qualquer motivo que seja, revisá-la? E o STJ entendeu pela plena autonomia da OAB para elaborar e revisar essa lista sextupla para indicação de advogados para concorrer à vaga do quinto constitucional. Isso porque a nomeação de membros do Tribunal de Justiça na vaga do quinto constitucional é um procedimento subjetivamente complexo, ou seja, é um procedimento que exige atos de vontade tanto da OAB quanto do Tribunal de Justiça, aqui falando dos estados, né, quanto do governador do estado. Então é necessária a manifestação de vontade desses 3 entes para que nós tenhamos, ao final, a nomeação de um membro do Tribunal de Justiça. E nesse sentido, então, a OAB, segundo o STJ, ela tem ampla liberdade de fazer as indicações dos candidatos advogados que sugere para a vaga do quinto constitucional. Inclusive, é perfeitamente possível que tanto a OAB quanto o Tribunal de Justiça, ele não só indiquem aqueles nomes que irão compor a lista sextupla ou a lista tríplice, como também manifestem o seu desejo de não colocar um advogado em suas indicações. E reforça, inclusive, essa ampla autonomia da OAB, o entendimento já consolidado no STF, por meio da ADI 3026, no sentido de que a OAB ela possui a natureza jurídica de um serviço público independente, afeita a atribuições, interesses e seleção de advogados, reafirmando a sua legitimidade para, com independência, indicar os candidatos ao quinto constitucional. Então, vejam aqui que isso reforça o entendimento que vem sendo traçado pelo STJ no presente julgado. E aí, pessoal, no caso concreto, é importante a gente mencionar que o ato de nomeação ele foi tornado sem efeito pelo governador do estado após processo administrativo. Portanto, houve a perda do objeto da discussão judicial que nós estamos abordando. Então, o que houve, pessoal? Nós tivemos a elaboração da lista sextupla pela OAB, com a respectiva lista tríplice pelo Tribunal de Justiça e a nomeação de um daqueles nomes
pelo governador do estado. Só que, mais tarde, tomou-se conhecimento de que aquele advogado que havia sido nomeado, na verdade, ele não tinha comprovado o preenchimento do requisito relativo à comprovação de 10 anos de efetiva atividade profissional. E aí, com base nisso, então, é que o governador do estado, por meio de um processo administrativo, tornou o ato de nomeação sem efeito. Da mesma forma, também, a OAB, ela tornou sem efeito a sua lista, elaborando uma nova lista, uma nova lista sextupla, sem aquele que havia anteriormente sido nomeado, e foi justamente por isso que ele insurgiu contra todo esse procedimento, alegando que a OAB não poderia ter elaborado essa nova lista sem que ele ali constasse. E aí, então, reforçando aqui no caso, como a nomeação, ela foi tornada até mesmo sem efeito pelo governador de estado, toda essa discussão acabou perdendo o seu objeto, em decorrência desse ato posterior do governador. Mas é importante que nós mencionamos que o STJ ele passou por toda a fundamentação até chegar a esse ponto relativo à perda do objeto da discussão judicial atual. Então, conclui o STJ no sentido da impossibilidade de nomeação e posse por meio da criação legislativa via judicial de uma nova vaga do quinto constitucional, sem participação de futuras listas sextupla e tríplice e sem retirar o atual ocupante da vaga questionada de desembargador. Em outras palavras, então, pessoal, como o novo membro, ele já foi inclusive nomeado, a lista anterior, o ato de nomeação anterior, ele foi tornado sem efeito pelo governador, não caberia ao Poder Judiciário, aqui o STJ, em nomear um outro membro para integrar o tribunal, sem passar pelo procedimento constitucionalmente previsto, que são as listas sextupla, tríplice e nomeação pelo governador, e sem a possibilidade de criar uma nova vaga. Então, teria que haver a destituição daquele que estava ocupando a vaga pleiteada. Isso seria absolutamente inviável por parte do Poder Judiciário, certo? Foi isso que disse basicamente o STJ aqui. E aí, então, encerramos esse primeiro julgado, continuamos na sequência.